Olá, turminha! Olha eu aqui novamente com vocês nessa sexta-feira, 17 de setembro de 2021, trazendo nossa aula de arte. Pois bem, estamos falando sobre elementos de uma peça teatral, não é? Pois bem, esse é o nosso assunto da terceira unidade. Aí o que é que acontece? Hoje vamos falar sobre os três últimos elementos, certo? Vamos prestar atenção na correção e depois vamos lá na nossa aulinha falar sobre os três últimos elementos de uma peça teatral. Então, peguem aí o caderno. Eu pedi para que vocês fizessem uma atividade no dia 10 de setembro no caderno, ou de produção de texto, ou no de português, porque muitos não têm caderno pequeno, né? Para atividades de arte, certo? Porém, pode acontecer, como a gente estuda a história da arte, né? Como surgiu, a, é, a definição de alguns temas, né? De alguns tipos de arte. Então, às vezes, a gente vai precisar fazer alguma atividade escrita, tá? Não quer dizer que porque a arte vai ser só desenho, pintura, trabalhos manuais, não. A gente estuda a história da arte, como surgiu a arte, tá certo? Então, na última atividade, eu pedi para que vocês fizessem ou no caderno de produção ou no caderno de língua portuguesa a seguinte atividade. Coloquei para vocês um texto, um pequeno texto falando sobre teatro. Pedi para que vocês lessem o texto após respondessem as questões abaixo. Eram 4 questões, tá? Então, foi o seguinte. A atividade foi: leia o texto, após responda as questões abaixo. O texto era: teatro. A origem do teatro refere-se às primeiras sociedades primitivas que acreditavam nas danças imitativas como favoráveis aos poderes sobrenaturais para o controle dos fatos indispensáveis para a sobrevivência. Então, o que é que acontecia? As primeiras sociedades acreditavam que dançando, fazendo alguns gestos, algumas mímicas, existiam poderes sobrenaturais que, ao verem essas danças, dariam uma colheita perfeita, um plantio perfeito. Acreditava-se muito nisso, muito antes de Cristo, né? Depois a história mudou. Em seu desenvolvimento, o teatro passa a representar lendas referentes aos deuses e heróis. O teatro apareceu na Grécia Antiga no século VI a.C., né? Em decorrência dos festivais anuais em consagração a Dionísio, o deus do vinho e da alegria. A palavra teatro significa uma determinada arte, bem como o prédio onde se apresenta a mesma. Então, teatro tem o mesmo significado para o ato, a apresentação, e para o local onde é feita essa apresentação. O teatro designa o local físico do espetáculo e o local onde realiza o drama, frente à audiência. A implantação do teatro no Brasil ocorreu devido ao empenho dos jesuítas em catequizar os índios. Esse texto foi escrito por Patrícia Lopes, equipe Brasil Escola, que é uma editora, né? Então, de acordo com esse texto, eu pedi para que vocês respondessem 4 questões. 1. A origem do teatro refere-se a quê? O texto diz que refere-se às primeiras sociedades primitivas. 2.
Em qual país surgiu o teatro? Na Grécia. 3. O que significa a palavra teatro? Uma determinada arte ou local onde se apresenta a mesma. 4. Quem trouxe o teatro para o Brasil? Os jesuítas. Então, essa foi nossa atividade de casa, né? Da aula do dia 10 de setembro, que foi sexta-feira passada. Pois bem, essa atividade eu pedi para que vocês realizassem em algum caderno, né? Poderia ser o caderno de ética, de produção de texto, de língua portuguesa. Qualquer caderno você poderia ter feito essa atividade, tá? Ou então, imprimir o texto e copiar as questões, né? Foi o que alguns alunos fizeram, tá certo? O importante era que vocês tivessem entendimento do assunto, já que estamos falando sobre teatro. Pois bem, continuando, né? Elementos de uma peça teatral. O nosso livro, na página 56, começa com esse assunto, tá? Aí, o que acontece? A gente já falou sobre o autor, né? São 15 elementos, e a gente já falou sobre 12. Aí, vimos sobre o autor, que é ele que cria a história, deixando toda a sua fantasia ir para o papel. O autor tem a ideia, escreve a história, não é isso? Aí falamos sobre peça, que é a história que é contada através da interpretação dos atores, né? Então, o autor escreve a história, se transforma numa peça e contratam-se atores para interpretá-la, né? Para fazer a história acontecer. Teatro, como foi na atividade, né? Lugar onde se apresentam as peças, uma sala grande com um palco e muitas cadeiras para a plateia assistir a peça. Adaptador. A maioria das peças infantis sofre uma adaptação das histórias originais. Adaptador é a pessoa que faz a adaptação. Isso é, que atualiza a história ou muda alguma coisa para que seja possível montá-la no teatro. Falamos também sobre o palco, que é o lugar geralmente mais alto que as cadeiras da plateia, onde se apresenta a peça. Diretor é o responsável em fazer a história ficar bonita. Ele que dirige os atores, que diz onde eles ficarão e como vão fazer seus papéis. Produtor é quem escolhe qual peça vai montar. É a pessoa que paga a peça e contrata as pessoas que vão trabalhar no espetáculo. Plateia, o público que vai assistir a peça. Ator ou atriz, a pessoa que dá vida ao personagem. Ele ou ela decora todo o texto e fala de um jeito bonito para que todos gostem. Coreógrafo. Quando uma peça tem alguma cena de dança, o coreógrafo é quem cria os movimentos que os atores farão. Cenógrafo é quem desenha o cenário, isso é, quem cria o ambiente onde vai acontecer a história. Mesas, cadeiras, camas, paredes, quadros e tudo mais que compõe a cena. Figurinista é quem desenha o modelo das roupas que cada ator vai usar. É o figurinista que escolhe a cor da roupa, o chapéu, o sapato e tudo mais. Hoje iremos falar sobre os 3 últimos: iluminador, sonoplasta, contra-regra. Então vamos lá, vamos ver os 3 últimos elementos de uma peça teatral: iluminador, sonoplasta, contra-regra. Nossa aula de arte de sexta-feira, 17 de setembro de 2021, continuando nosso assunto elementos de uma peça teatral. Então, o primeiro que está aí na página 57 do livro de vocês
é iluminador. Iluminador é a pessoa que cria a iluminação. Isso é, que escolhe a hora e o lugar que vai ter luz e de que cor vai ser essa luz. Então, o iluminador é aquele responsável por, no momento exato, iluminar certo canto certo espaço do palco e também, quando necessário, iluminar os atores, tá? Então, essa é a função do iluminador. Coloquei aí a foto do espanhol Juan Gomes Cornejo, tá? É um premiadíssimo iluminador. Já fez vários trabalhos, ganhou vários prêmios já. Desde 1980 que ele trabalha como iluminador. Então, tem bastante experiência, por isso que é sempre solicitado, ganha prêmios, né? Tá aí a imagem de Juan e temos aí duas imagens de iluminação que é criada pelo iluminador, certo? No momento exato, ele sabe a hora que vai ligar, que vai desligar a luz, que vai iluminar determinado espaço ali do palco, determinada cena do ator, né? Então, é função do iluminador criar a iluminação. Ele ganha também a história, ele tem lá qual é a peça, sobre o quê, né? E ele começa a montar ali, junto com o diretor, junto com o pessoal da equipe, o produtor, para saber em que momento ele vai iluminar e qual cena ele vai iluminar. E ainda pode escolher a cor dessa luz. Bem interessante, né? Pois bem. O nosso próximo, né? Hoje são três, né? O nosso segundo elemento de hoje é sonoplasta. Sonoplasta. O que será isso? Vamos ver. Sonoplasta é o responsável pela trilha sonora da peça. O sonoplasta que escolhe qual é a música que vai tocar na peça e quando ela vai ser tocada ou cantada. Então, trilha sonora são as músicas que vão acompanhar ali aquele momento. Também a função do sonoplasta é colocar sons, tá? Do tipo, tá no teatro, não tem a porta para bater, né? Então, alguém chega na casa e toca a porta. Toque, toque, toque. O sonoplasta, nesse momento, ele tem que estar ligado na história e colocar esse toque, tá? Ou então, ouvia-se passos na sala. Aí o sonoplasta vai e faz lá como se alguém estivesse andando, coloca o som, né? Como se alguém estivesse andando naquele local. Então, essa é a função do sonoplasta, tá? Além de escolher a música, além de saber o exato momento que essa música vai ser tocada ou cantada, né? Ele também é responsável por todo tipo de som que exista na peça. Uma campainha tocando, ele tem que estar no momento exato para soltar aquela campainha, né? A gente vê muito o trabalho do sonoplasta quando assiste peças teatrais, musicais, né? Ou então, nas infantis sempre tem música. Nas peças da Bela e a Fera mesmo, sempre toca a música que é tema do filme, né? Quando a Fera e a Bela estão lá dançando. Então, essa é a função do sonoplasta. Da mesma forma que o iluminador, ele também tem que ter a história, tem que saber qual é a história que aquela peça vai representar, para saber o momento em que ele vai ter que soltar cada um desses sons. Eu achei super interessante a função do sonoplasta, né? Tem a imagem aí de My Boy. My Boy, ele é sonoplasta da Globo. Eu não sei se ainda tá, né? Mas aí participou de vários programas. O programa da Xuxa, o programa de Luciano Huck, logo no começo. Quem fazia sonoplastia era ele. Então, durante muitos e muitos anos,
nos programas da TV e em algumas peças de teatro, My Boy sempre colocou as músicas, né, os sons, né? Sempre fez a sonoplastia dessas peças, das novelas, dos programas, sempre estava ali bem ativo. Próximo, contra-regra. Então vamos ver o que é um contra-regra. O que é que ele faz na peça teatral? Qual a função dele? Contra-regra é a pessoa que auxilia os atores atrás do palco. É o contra-regra que ajuda a mudar o cenário e que orienta os atores para que não esqueçam nenhum material que precisa usar na cena. Eu coloquei aí a imagem de dois contra-regras. Um é o Russo, que já faleceu, né? Trabalhava na Globo, trabalhou com Chacrinha, trabalhou com Luciano Huck, Xuxa, o programa que a Angélica tinha. Da mesma forma que trabalhava, quando ele trabalhou com Chacrinha, era num teatro, só que era gravado para TV. Então, ele fazia esse trabalho. Ele ficava ligado lá no cenário. Se precisasse trocar o cenário, ele trocava. Pegava alguns acessórios para que ninguém esquecesse. A mesma coisa, e Russo trabalhou durante muitos anos mesmo na Globo, tá? Muitos anos mesmo. Aí, Liminha tá todo domingo no programa do Silvio Santos, né? No SBT. Apresentando telecena, participando do programa de auditório. Então, Liminha, ele faz essa função de contra-regra. Ele tá lá com a plaquinha dizendo o que é que o apresentador tem que falar, a chamada que ele vai ter que fazer no programa. O contra-regra também tá com a plaquinha lá de aplausos, que na hora exata tem que aplaudir. Aí ele já levanta a plaquinha para mostrar. Então, o contra-regra, ele auxilia os atores atrás do palco para que não se esqueça nada. Troca os cenários, ainda ajuda na questão da plateia. Então, é muito trabalho e muito importante a função do contra-regra, né? Imagina, se não tiver um contra-regra, como vai ficar a troca de cenário, né? A gente sabe que teatro, ele começa com as cortinas fechadas, aí abre, tem lá o cenário, aí acontece lá a cena, fecha-se de novo de uma certa forma, troca-se muito rápido o cenário, abre-se novamente, continua a peça, né? Quem já foi ao teatro e já assistiu alguma peça teatral sabe que pode muito bem acontecer dessa forma, né? Então, hoje falamos sobre 3 super importantes funções no teatro, né? Foram os 3 últimos elementos de uma peça teatral. Com o contra-regra, a gente encerra o nosso assunto, não é? Sobre elementos de uma peça teatral, tá? Pelo menos o conteúdo do livro, tá? Não quer dizer que a gente não vá falar sobre isso de forma alguma, porque ainda estamos na unidade e é assunto da unidade 3, não é isso? Então, para exercitar esse assunto, a atividade é muito simples, porque você não vai ter que escrever em lugar nenhum, em caderno nenhum, caderno de desenho, caderno. Não. Você só vai ter que ir lá no aplicativo e responder a pergunta que eu estou fazendo a vocês. Certo? Vai lá no ClassApp e coloca lá a tua resposta. O que é que eu quero de vocês hoje, nessa atividade? Dos 3 elementos estudados hoje, qual você achou mais interessante e por quê? Então, do iluminador, do sonoplasta e do contra-regra, qual dos 3 você achou mais interessante? Qual dos 3 elementos você achou super legal? Escreve lá no aplicativo e me diz por quê, tá? Ah, gostei mais do iluminador, o trabalho dele é assim, assim, assim. Ah, não, gostei mais do sonoplasta. Por quê? Coloca lá o porquê, tá? Lembrando que, porque ele pergunta, ele vai assim, porque com o circunflexo em cima, separado, né?
Porquê de resposta, ele vem junto, tá? Preste atenção. Então, terminamos nossa aula de hoje, sexta-feira, 17 de setembro de 2021. Tenho que desejar a vocês um bom final de semana, porque hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, depois vem o domingo e segunda-feira estamos de novo juntos nessa pisadinha, tá certo? Segunda-feira, tia Jane. Terça-feira eu estou com vocês. Quarta, tia Jane e tia Jaça. Quinta-feira eu estou com vocês. E sexta, eu e tia Jane, tá? Então, cheiro no coração de vocês. Bom final de semana. Até a próxima aula.